Todos nós já ouvimos falar sobre Davi, a história de Davi, a infância, a adolescência, a juventude, a ascensão ao trono, até a sua morte. Quando nós olhamos para o Salmo 23, nós vamos observar que Davi, ele é um pastor de ovelhas, ele cuida de ovelhas, ele cuida de um rebanho. E esse rebanho nem dele é do pai dele. Mas ele está ali cuidando. E uma das preocupações de Davi é o quê? É conduzir esse rebanho a pastagens verdejantes, para se alimentar bem. É conduzir essas ovelhas, esse rebanho, às correntes de águas tranquilas, águas cristalinas e frescas, para esse rebanho beber dessa água. É conduzir o rebanho para lugares seguros. É proteger o rebanho de ursos, leões, lobos. E Davi, ele tem todo um cuidado especial. Ele é um pastor dedicado. Ele cuida bem das ovelhas, que nem dele é do pai. E o interessante aqui é que nessa época, quando você vai estudar a história, como que era o trabalho dos pastores em Israel, não é aquele negócio de passar o dia no campo e de noite voltar para casa, não. Era cuidar durante o dia e ficar à noite. Às vezes pessoas passavam até meses sem voltar para casa. Sempre conduzindo o rebanho para se alimentar bem. Então Davi, ele tem todo um cuidado especial com esse rebanho. Ele é dedicado a esse rebanho. Ele dá a vida por esse rebanho. Porque em uma das narrativas dele, quando a gente lê na Bíblia, ele vai falar que pegou o urso, que matou o leão quando vieram atacar as ovelhas. Ou seja, ele estava decidido a dar a vida pelas ovelhas. Ele cuidava, ele zelava, ele vigiava, ele fazia segurança. E aí ele trabalha tão bem, ele tem um trabalho, uma dedicação de tanta excelência no pastoreio, no cuidado dos rebanhos, que ele agora ele escreve o Salmo 23 e ele se coloca no lugar de ovelha e coloca Deus no lugar de pastor. Olha só, Davi está acostumado de estar no lugar de pastor, de cuidar, de proteger, de conduzir. Mas agora, ao escrever essa canção, ao escrever essa poesia, ele está se colocando no lugar das ovelhas e ele coloca Deus no lugar de pastor, ou seja, no ofício que ele faz. E o interessante aqui é que ele já começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui é uma conversa de pastor de ovelha se colocando no lugar da ovelha e colocando Deus como pastor. Simples assim. E aí ele vai falar: Senhor, faça comigo tudo aquilo que eu faço com o meu rebanho. Ele conduzia o rebanho a pastos verdejantes. E aqui ele fala que o Senhor, como pastor dele, leva ele a pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigera a alma dele, acalenta a alma dele, dá descanso, não tem ansiedade. Aí ele se coloca no lugar de ovelha e coloca Deus como pastor. E é interessante que ele vai falar: unges a minha cabeça. É lógico que a exegese do texto tem a questão histórica também, do porquê que ele escreveu aquilo. Mas aqui a gente está extraindo algumas coisas também secundárias do mesmo salmo, do mesmo número 23. Então ele fala, né, sobre o cuidado,
Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Tudo aquilo que ele está escrevendo é tudo aquilo que ele fazia para o rebanho dele. É tudo aquilo que ele fazia com as ovelhas que ele cuidava. E agora ele está colocando Deus como pastor da vida dele, agora como ovelha. Interessante é que esses tempos agora eu estava assistindo como é a vida dos beduínos. E ainda existe, viu, irmãos, amigos ouvintes? Ainda existe os beduínos lá em Israel. Os pastores que eles têm o mesmo estilo de pastorear ovelhas como foi há 3.000 anos atrás, há 2.500 anos atrás. Aquele mesmo sistema. Né? Sai com o rebanho para as pastagens. Não, essas pastagens não tem cerca igual aqui, né? As fazendas tem a cerca de arame, tem os piquetes, é tudo organizado. Não, lá é tudo solto. Então, o mesmo estilo que eles fazem. E quando eu assisti esse documentário, eu lembrei na hora do Salmo 23. Por quê? Porque esses beduínos são o seguinte, esses pastores de ovelhas. Eles soltam o rebanho para pastar durante o dia. Como são vários pastores e cada pastor tem o seu rebanho, quando é à noite, eles não colocam em um curral particular. Eles colocam no aprisco. O aprisco seria uma espécie de um curral enorme, onde quando chega a tarde, se tem 10 pastores com 10 rebanhos, eles colocam os 10 rebanhos todos ali dentro do mesmo local. E aí sabe o que acontece? No outro dia cedo, de manhã, antes de soltar as ovelhas para o pasto, olha só o que eles fazem até hoje. Naquela região tem algumas pragas, tem algumas moscas que elas, quando elas repousam sobre a pele do animal, elas botam uns óvulos que eclodem e dá a origem àquele, o bermo, aquela espécie de coral que corrói ali, come a pele do animal, a carne do animal. E às vezes acontece que essas moscas, elas entram até mesmo dentro da orelha do animal, botam ali esses ovos e dá bicheira. E a ovelha ela fica tão atordoada com aqueles bichos mexendo na orelha, que elas começam a se debater. Se elas verem pedra ou até mesmo a árvore, elas ficam debatendo a cabeça, atordoada até a ponto de morrer. Então sabe o que acontece? Todos os dias, antes deles soltar o rebanho para o pasto, o pastor, ele pega uma grande vasilha de barro, como se fosse uma espécie de jarro enorme. Faz ali um composto de unguento, óleos, especiarias, e fica na porta do curral. E o interessante é que cada ovelha conhece a voz do seu pastor. Se tem um pastor lá que fala, ei, 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 aquelas 50 ovelhas dele conhece e ela vem até ele. As outras ficam quietinhas. Quando o dono, outro pastor, ele começa a chamar as ovelhas, que aquelas ovelhas pertencem a ele, conhece a voz do seu pastor, elas vêm e as outras ficam quietinhas. Então olha só o que os pastores lá fazem antes de soltar o rebanho para o pasto. Eles ficam na porta, ali na porteirinha, e toda a ovelha que vem, eles enfiam as duas mãos dentro dessa vasilha de barro, né, encharcam suas mãos naquele betume, naquele óleo, naquele unguento, naquelas especiarias, e põe a mão na cabeça da ovelha e esfrega a mão para dar aquela betumada, aquela ungida. Porque esse óleo, essa mistura, essas especiarias, ela serve de repelente para as pragas. Até nisso, Davi, ele está tendo o cuidado de dizer, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Por quê? Se Davi está colocando Deus no lugar de pastor e ele no lugar de ovelha, porque ele ungia também, ele tinha a prática de ungir a cabeça das ovelhas, do rebanho, para proteger das pragas. Porque Davi, ele entendia que cabeça ungida é vida protegida. Você que é espiritual, você que lê a Bíblia, você que crê em Deus, você já está entendendo o recado. Cabeça ungida é vida protegida. E por quê que só ungia-se a cabeça, e até hoje unge-se
somente a cabeça da ovelha e não todo o corpo. Porque todo o corpo ele já está protegido pelas lãs. A praga não consegue ultrapassar. Mas a cabeça ela é vulnerável, é a única parte do corpo da ovelha que é vulnerável. Lembre-se que nós também somos ovelhas. Onde estão os ouvidos? Na cabeça. Onde estão os olhos? Na cabeça. Onde está a boca? É na cabeça. Onde está o nariz? Na cabeça. Onde está o cérebro? De onde provém a consciência? O coração, né? Tem muitas passagens na Bíblia que falam guarda o teu coração, mas ali não é o coração, esse coração que bombeia o sangue, não. É a mente, a consciência. Onde está? Na cabeça. O lugar mais vulnerável da ovelha é na cabeça. É por isso que a ovelha tem que ter cabeça ungida. Porque a cabeça ungida, a vida está protegida. Está entendendo por que Davi ele escreve isso também? Porque o mesmo cuidado que ele tinha com o rebanho, agora ele está se colocando no lugar do rebanho e colocando Deus como pastor para cuidar dele como ovelha. Você tem agradecido a Deus pela vida do pastor que cuida da sua vida, do pastor da sua igreja, do seu ministério? Seu pastor ele tem colocado azeite sobre a tua cabeça, ele tem te ungido? Você tem colocado Deus como seu pastor? Você tem pedido para Deus te ungir? Você tem pedido para Deus derramar óleo sobre a tua cabeça? Porque cabeça ungida é vida protegida. Você tem pedido a proteção de Deus nos lugares mais vulneráveis que nós temos no corpo? Que é na nossa mente, é os nossos olhos, é o nosso nariz, os nossos ouvidos, a nossa boca. Ou você não está com a cabeça ungida? Seus olhos são maus? Seus pensamentos ainda são maus e destrutivos? A sua boca fala aquilo que não provém de Deus, aquilo que não edifica? O que os teus ouvidos têm ouvido ultimamente? O que a tua boca tem falado? O que o teu nariz tem cheirado? Então que esta palavra ela fica cravada na sua mente, na sua consciência, no seu coração. E lembre-se, o Senhor é o nosso pastor. Nos originais, como nós temos as Bíblias atualizadas, revisadas, corrigidas, nas traduções que mais chegam próximo aos originais, o texto, o primeiro verso aí, não é o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está escrito assim, o Senhor é o meu pastor e ele, o Senhor, não me falta. Tá bom? Você tendo o Senhor como seu pastor, pode te faltar uma hora uma vaga de emprego, pode te faltar um socorro imediato financeiro para pagar uma água, energia, um aluguel, fazer uma compra. Mas o Senhor, tenha certeza, Ele nunca te faltará. Então, fique com essa palavra, que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a tua vida. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Tá? Muito obrigado mesmo. Não deixe de acompanhar as programações, tá? De segunda a sábado. Nós temos aqui o programa de Deus e os seus quadros respectivos. Todos os dias, de segunda a sábado, das 12 horas às 13. E no sábado, das 13 às 14, programa Resposta de Deus Kids, né? A galerinha aí com as nossas crianças.
Então não deixe de estar acompanhando, não deixe de estar participando. Sorria hoje. Se você não deu um sorriso até agora, sorria. Diga para alguém que você o ama. Se tem alguma discórdia, alguma desavença com alguém, peça perdão. Peça perdão. Não deixe para fazer amanhã que você pode fazer hoje. Tudo que te vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque depois da morte, para o lugar que o corpo vai, ali não tem obras. Sorrie mais, ame mais, seja ministrador de você mesmo, ministre sobre a sua vida, ministre bênção sobre a sua vida. Pastor, mas eu estou angustiado.